rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Vou estar comentando com vocês aqui sobre os confrontos do time brasileiro na fase decisiva da Libertadores, na oitavas de final. Foi sorteado nessa terça-feira os confrontos, né? Qual o time que cada brasileiro vai enfrentar, né? No mata-mata, na fase que não pode cometer erros, né? Erros podem ser fatais. E antes mesmo de estar analisando cada confronto do time brasileiro, eu gostaria de estar te convidando a se inscrever no canal. Você mesmo que está chegando aqui pela primeira vez, também te convido a ativar as notificações, seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar para geral. Eu pude perceber nesses confrontos envolvendo time brasileiros, né, que vai ter muitos reencontros, né? Times que se enfrentaram na fase de grupos acabaram cruzando o mesmo caminho, né, nas oitavas. E também vão ter muitos jogos perigosos, né? Jogos que se imagina-se que um time brasileiro é o favorito, né? O mais cotado a avançar de fase, né? Mas quando a bola rola e aí vê como é que as coisas são, vê que tem um equilíbrio, né? E o primeiro confronto assim que eu gostaria de estar comentando com vocês, né? É esse Flamengo e Defensa e Justiça, né? A torcida do Flamengo apreensiva, né? Querendo um caminho, digamos que mais tranquilo, né? Pelo menos de cara nas oitavas de final. O Flamengo poderia enfrentar o River Plate, o Boca Juniors ou São Paulo. Seriam jogos bem mais duros, jogos bem mais complicados, bem mais equilibrado. E o Flamengo pega esse Defensa e Justiça, né? Digamos que um adversário mais tranquilo, mas também com aquele, digamos que perigo também, né? Porque o Defensa e Justiça é o time que ganhou o Palmeiras na Recopa, né? É o time que venceu o Palmeiras jogando em seu território. É verdade que o Palmeiras também vence o Defensa e Justiça na casa deles, mas não é um time de bobeira, né? Então o Flamengo tem que estar ligado, tem que ligar o alerta para esse jogo, para esse duelo, porque essa fase decisiva da Libertadores é bem cruel. O Flamengo ano passado errou contra o Racing, né? Aquele jogo maluco, o Flamengo perdeu gols inacreditáveis e acabou sendo eliminado nos pênaltis, né? Então, jogos que você pode imaginar que o Flamengo tem um time melhor, que é superior, e às vezes por um descuido, por uma bobeira, acaba sendo eliminado, né? Então o Flamengo tem que estar bem ligado contra esse Defensa e Justiça, tem que estar bem alerta mesmo com tudo que vai acontecer no primeiro jogo, no segundo jogo. E outro jogo que eu vou estar comentando com vocês aqui é esse Boca Juniors e Atlético, né? O Atlético pegou um adversário bem complicado, né? Porque Boca Juniors tem toda essa parte da tradição, né? Tem anos que Boca Juniors não vem bem na fase de grupo, vem capengando. Quando chega na fase no mata-mata, os caras se transformam, né? Parece que é outra competição para eles. E o Atlético vai ter esse grande desafio já de cara nas oitavas, né? O Atlético que foi o time que foi muito bem, né, na fase de grupo, né? O time todo se destacando. O elenco é muito bom em si, né? Tem o Hulk ali como principal estrela do time, tem o Nath, o Arana, todo o conjunto é bom, né? O elenco em si, o plantel de jogadores, peça por peça. E esse time vai enfrentar um grande adversário, né? Que é o Boca Juniors. O Boca Juniors ali conseguiu a vaga no grupo do Santos, né? Segundo lugar. E é esse time argentino, né? Esse papa-títulos da Argentina. Que quando cruza com o time brasileiro, geralmente sempre costuma complicar as coisas, né? Então é um duelo bem interessante, bem também, digamos que perigoso, né, esse jogo, né? O Atlético chega com um grau de favoritismo pelo time que tem, pela primeira fase que fez, mas do outro lado tem o Boca Juniors, né? Um time que não pode ser, digamos que, menosprezado, né? Mesmo o Atlético sendo melhor, tendo os melhores jogadores, tendo feito a melhor fase, a melhor primeira fase, todos esses aspectos que tem nesse duelo. E tem tudo para ser um grande jogo, né? E outro confronto aqui bem interessante em si vai ser esse Cerro Porteño contra o Fluminense, né? Acredito que o Fluminense consiga passar nesse duelo. O Fluminense tem um time bem superior ao Cerro Porteño. Fluminense que naquele último jogo ali surpreendeu todo mundo, né? Quando venceu o River Plate, ainda mais pelo jeito que jogou. E o Fluminense é esse time, né, que encontra forças em momentos que muitos não acreditam, muitos não esperam mais nada, né? Acredito que esse jogo do Fluminense vai ser bem equilibrado, né, contra o Cerro Porteño, mas acredito que também pela qualidade dos jogadores em si do Fluminense, o Fluminense consiga passar, né? Não sei se vai ser com tons de drama, né?
Muitos tricolores já estão acostumados com essa parte mais dramática em si. Mas acredito que o Fluminense consiga essa classificação nem sem passar tanto sufoco assim. Outro jogo interessante vai ser esse Universidade Católica e Palmeiras. Palmeiras em si entra favorito nesse para passar pela Católica. Palmeiras que é o atual campeão da Libertadores, né? Como eu já destaquei. E o time que tem também esse conjunto, né? Tem esse plantel de jogadores, né? Tem um jogo bem inteligente, né? Não pode ser tão agradável aos olhos de todo mundo, né? Mas é um jogo, digamos que interessante em si, né? Aquele jogo do contra-ataque, muitas das vezes não ter a bola, um jogo bem, digamos que arriscado em certos momentos, mas que também dá resultado, funciona, né? Pode não ser o melhor que o time pode apresentar, né? O time pode ir bem além, né? Mas o Palmeiras em si não costuma vacilar em jogos desse jeito, né? Acredito que o Palmeiras passe pela Católica também sem tantos sustos. E outro jogo assim que é outro jogo perigoso, na verdade, é esse São Paulo e Racing, né? São Paulo na fase de grupo enfrentou o Racing e não conseguiu vencer o Racing, né? São Paulo empata um jogo na Argentina e perde pro Racing no Morumbi. Então, São Paulo vai ter que tentar passar por cima desse time argentino, né? Esse time argentino que complicou sua vida na fase de grupos. Vai ser um jogo bem equilibrado, um jogo bem duro pro São Paulo, né? São Paulo já teve dificuldade nos 2 jogos na fase de grupo contra esses caras. E agora tem as oitavas de final, né? Acredito ainda que o São Paulo possa passar desse jogo. Eu acho que vai ser um duelo marcado pelo equilíbrio. Mas acredito que pelo trabalho do Crespo, pelos jogadores em si, acho que o São Paulo consiga essa classificação, consiga avançar de fase. E outro jogo também, outro brasileiro que vai enfrentar um time paraguaio em si, é o Internacional, né? O Internacional vai pegar o Olímpia. É outro jogo, é outro time que... na verdade, outros duelos, né? De times que se enfrentaram na primeira fase, né? O Internacional venceu o Olímpia na primeira fase. E o Internacional agora vai cruzar com esse mesmo time, né? Acredito que o Internacional consiga passar tranquilamente pelo time que tem. Possa parecer até repetitivo para vocês, mas eu consigo enxergar que cada time brasileiro tem um plantel de bons jogadores, né? Os elencos em si são bons. O único time brasileiro que foi eliminado, né, por incrível que pareça, e também por causa de um elenco um pouco mais fraco, foi o Santos, né? Santos, em comparação aos outros times que ainda estão na competição, era um time que tem um elenco bem abaixo, né? E se for pegar jogador por jogador, pode-se dizer que o elenco do Flamengo é superior por todos os jogadores em si, mas se for parar para analisar legal assim, todos os times brasileiros têm bons elencos, bons jogadores, jogadores diferenciados, capazes de decidir os jogos. E acredito que pelo elenco em si, pelo time, os times brasileiros podem ir bem nessas oitavas de final. Os jogos mais perigosos em si é o do Atlético e o do São Paulo, né? Acredito que os outros jogos dos times brasileiros sejam um pouco mais tranquilos, né? Mas também a Libertadores nessa fase decisiva em si, nessa fase do mata-mata, a partir das oitavas, é praticamente outro torneio, né? Porque muitas equipes acabam se transformando, né? Acaba fazendo um jogo ainda mais, digamos que concentrado em si. Um jogo que não comete tantos erros, né? Que não cometa tantas falhas assim num duelo, né? E fica um jogo ainda mais, digamos que equilibrado. Mas acredito que os brasileiros em si possam se sair bem nesses confrontos das oitavas, né? Acredito que tudo indica, na verdade, né, que todos os brasileiros vão ir bem nessas oitavas, todos vão passar normalmente. Então é isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui dizendo o que você achou desse vídeo. Deixa um comentário aqui falando o que você acha desses confrontos das oitavas de final envolvendo o brasileiro. Você acha também que os brasileiros serão capazes de passar para as quartas de final? Ou você acha que tem algum time brasileiro que vai ficar pelo meio do caminho, né? Pelo adversário que vai ter do outro lado? Deixa a curtida também para fortalecer. Valeu, rapaziada. Tamo junto.